Amados e queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 9, lição extra, que traz como tema conhecendo a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Textual está em Efésios 6 e 13. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 20. E hoje nós vamos tratar sobre a batalha, a guerra, a metáfora bíblica, a armadura de Deus, outras armas ilustradas como ilustração. Queridos amados irmãos, nesta aula extra, queremos mostrar que ainda continuamos em luta e em batalha, haja vista que uma das lutas que são travadas entre nós e o reino das trevas, Paulo sabia das revelações que recebeu de Deus, que ele foi até o terceiro céu, recebeu coisas inefáveis, inauditas, que não se pode ser de uma maneira dita no meio dos homens por causa da revelação que somente Deus dá, então não são ditas no meio dos homens. Então, essa revelação inefável que foi dada a Paulo, a gente vê as revelações incomensuráveis que não pode comparar o valor e a medida da revelação de Deus, por causa que só o Espírito Santo pode revelar o mistério da palavra de Deus. Com isso, Paulo recebeu um espinho na carne. Esse espinho da carne não é a cegueira, não é a calvície, problema físico, não. O texto mesmo declara, segundo Coríntios capítulo 12, isto é, a saber, quer dizer isto. Então o espinho na carne está explicando, isto é isto. Esbofeteador. Então ele está falando de um demônio, que ele está com a mão estendida e o punho pronto para bater naquele que receber glória. Isso aqui, meus queridos, poucos sabem disso aqui, porque ele foi dado esse espinho na carne para Paulo não se vangloriar das revelações que recebeu de Deus, e assim Paulo fosse massacrado pelo demônio que estava do outro lado de uma forma espiritual. É luta, viu? Isso aqui é uma luta espiritual. Então, para que o esbofeteador, isto é, um demônio que pode pegar qualquer pessoa que não dá glória a Deus, é importante a gente entender por que está na igreja, para a glória de Deus. Muitas das vezes a gente recebe a revelação de Deus na igreja e a gente não abre a boca, fica calado, e o esbofeteador está só esperando você sair na rua, pegar você com doenças, pegar você numa fraqueza. A fraqueza que o demônio pode pegar a qualquer momento é na sua área financeira, na sua área sexual, certo? Estas são as áreas que eles atacam, certo? Então, percebe na área familiar, a área também do trabalho. O que é isso? Do labor. Então, existe um demônio esbofeteador que está pronto para esbofetear quem não dá glória a Deus. É importante nós conhecermos isso aqui. Então, as revelações são espirituais, são inefáveis. Você vai ficar calado? A partir de hoje, dê glória a Deus por meio das revelações que são ditas no seu ouvido, no meu ouvido e no seu ouvido. Então, glória a Deus por isto. Ouvindo nós a revelação de Deus, nós temos que estar com os ouvidos atentos e com a boca também para dar glória a Deus. Muitas igrejas não abrem a boca para dar glória a Deus, é só palmas. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Não é errado aplaudir,
O errado é fechar a boca. Aplauda ao Senhor, mas também dê glória a Deus com a boca. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a glória de Deus, ela nos invade quando nós manifestamos de nosso coração glórias a Deus. Ela faz com que nós somos, criada em nós uma película protetora. Então essa glória de Deus que a gente manifesta através da nossa boca, que nós dizemos glória a Deus, o Senhor, exatamente, Ele faz com que a gente seja liberto desse demônio maldito que é chamado de esbofeteador. Sabe por quê? Porque a gente somos fracos. Nós somos fracos, natureza humana caída. Então há uma natureza humana caída. Então ele vem pegar na fraqueza, exatamente quando a gente não dá glória a Deus. Olha as áreas. Então, meus irmãos, aprendemos a glorificar a Deus. Por isso que Paulo diz, para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um demônio, um esbofeteador, para me pegar na hora que eu estou fraco. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele pediu para retirar por 3 vezes esse demônio. Mas Jesus disse, a minha graça te basta. Então, receba a graça, continue firme, não se glorie, mande a glória para Deus, para o alto. Então, meus irmãos, ele rogou por 3 vezes que tirasse esse esbofeteador. Para quê? Por que Deus não tirou o esbofeteador? Para você temer a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente dá glória a Deus. Então a glória a Deus é em todo o tempo, porque o esbofeteador está do outro lado em todo o tempo, com a mão estendida, com o punho fechado, para nos pegar a qualquer hora na nossa área de nossa fraqueza. Então, meus irmãos, cuidado com o esbofeteador. Isso é uma luta espiritual. Então, nunca você, nós vamos nos gloriar. Só vamos dar glória ao meu Deus, ao nosso Deus, para que o demônio não nos pegue. Então, meus queridos, vejamos mais alguma coisa adiante. Vamos lá. Os demônios, eles utilizam pessoas para tirar exatamente as nossas forças. Viu? Ele utiliza pessoas como se fossem os nossos inimigos, que na verdade são eles os nossos inimigos. Então nós temos que ter faro espiritual. Nós temos que ter um faro espiritual. O nosso mundo humano aqui, certo? Nós não podemos lutar um contra o outro. Tem um demônio aqui que ele empurra um contra o outro. Com isso a gente precisa de um faro espiritual para perceber que de trás do meu amigo, do meu irmão, da minha mulher, do meu parente, então da minha família, se houver um bate-boca aqui, tem um demônio aqui por trás. Então tem que ter um faro espiritual e perceber que a minha luta tem que ser contra esse bichinho aqui, e não contra o meu amigo, o meu colega, o meu irmão. Então, meus queridos irmãos, esse demônio aqui, ele utiliza sempre as pessoas para tirar as forças, esgotamento físico, mental, espiritual, para ele acabar com a pessoa que é de Deus. Então, quando o diabo não vem, ele manda o secretário. É terrível, né? Então, queridos irmãos, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Como disse o autor da nossa lição, a nossa lição é uma continuação da lição passada. Então, a nossa luta não pode ser contra a mulher, o marido, o vizinho, o patrão. Não, ele usa essas pessoas para tirar nós do sério. Então, com isso, vai fazer nós brigarmos um com o outro. Cuidado, tenha um faro espiritual. Ou você acha que o gato vai fazer bilu-bilu com o rato?
Claro que não. O gato vai botar o rato para correr. Então você não tem nada que conversar, em lutar e brigar com seu amigo. Você não precisa ir de encontro carne com carne. Então bote logo o rato para correr, ó. Resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Então, meus queridos irmãos, vamos ver isto de uma forma mais detalhada. Presta atenção aí, ó. Esse mesmo desenho, de uma forma tipológica, como diz a nossa revista, de uma forma, veja aí, ó. A sua revista vai falar da metáfora bíblica. Então vejamos. Vou desenhar um gigante, certo? Gigante Golias, com toda a sua armadura, ok? Toda a sua armadura. Ó, então o que é isso? É o gigante Golias com toda a sua armadura, capacete, couraça, ok? Os pés aqui, ó. Presta atenção aí, com todo o armamento de guerra, de preparo. Esse Golias, ele tem uma espada bem afiada. Essa espada aqui pesa 45 quilos, quase o mesmo peso de um saco de cimento, né? 49 quilos. Então, essa espada é tão afiada, se cair o lenço de seda aqui, o lenço de seda se tora no meio. Então é muito afiada. Então o gigante Golias, ele está bem muito equipado. Ele também tem aqui na sua frente o que? Um escudo. Ele tem um escudo na sua frente. Então ele está bem equipado, esse Golias. Só que ele vai lutar com um menino, o Davi. Certo? Eu tenho o Golias de um lado, Golias, certo? Vai lutar contra Davi. Só que no meio aqui, ele manda um do tamanho de Davi. Ele manda um escudeiro. Presta atenção, esse Golias não é besta não, viu? Ele é covarde. Então não seja bobo, que a sua luta de uma forma espiritual, aqui é o diabo, certo? Presta atenção. Aqui é o escudeiro, certo? E aqui somos nós. Então, o diabo sempre vai usar alguém para tirar nossas forças. Seja o pai, a mãe, os filhos. Sempre vai botar um contra o outro dentro da família. Então quem está por trás disso aqui é o diabo. Ele é covarde porque ele envia um escudeiro para lutar contra você. E a sua missão não é perder tempo com o escudeiro. Presta atenção aí. A sua missão é lançar logo por cima, porque está nas lutas. A nossa luta está onde? Nas regiões celestes, contra principado. E está aqui o principado, ó. Principados são os demônios, diabos, Satanás e os demônios, que representam Golias. Está todo preparado. Tem armadura, mas não é de Deus. Este aqui, ele está ungido. Vai ser rei. Ele vai para o palácio. Aprender com quem? Com Saul. Então Saul, ele vai ensinar uma parte muito importante, que é exatamente o que? Quando Saul saía para caçar urso, caçar leão, certo? E todo tipo de caças, ele usava flechas. Então havia 5 tipos de flechas. Flecha para tipos de distância diferentes. Distância 1, distância 2, 3, 4, 5. Distância para 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros. Então o que é isso? É que Davi era o escudeiro, na verdade o pajem de armas. Então pajem de armas. Era o Davi quem auxiliava Saul no combate ao urso, ao leão e às caças. Então Davi, ele se tornou especialista em distância. Então nós temos que estar preparados com o quê? Com o capacete da salvação. Tem que ter inteligência, capacete da salvação.
inteligência. Glória a Deus. Então, quem tem um capacete da salvação tem inteligência. O Golias está bem preparado, mas não basta estar preparado. Deus não condena o preparo. O problema aqui é que o Golias está do lado errado. Porque esse aqui tem a armadura de Deus, esse aqui tem a armadura de Satanás. Então quem está do lado errado vai cair por terra. Amém? Glória a Deus. Revelação, meu querido. Então, não importa se está usando Bíblia, está andando nas casas evangelizando, está proclamando o Evangelho, mas se estiver do lado errado, uma seita, uma religião falsa, Testemunho de Jeová, Mórmon, estão fazendo, achando que está certo, estão preparados, mas estão do lado errado. Então, meus queridos, você vai ter que jogar pedra, não é no seu irmão. Você aprendeu a lutar contra o urso, o leão e as caças, de um modo geral. Mas você não tem flechas. E cada flecha tinha na ponta um chumbo com peso diferente. Porque esse peso do chumbo também marcava a distância para cada alvo. Então, Davi, como não tem chumbo e nem tem flecha, ele vai até o ribeiro pegar 5 pedras para guerrear. Então essas pedras terão tamanho diferente. Davi é especialista em combate. Então, como ele não tinha flecha e nem tinha chumbo, as pontas que é feita de chumbo e colocado na flecha, e Davi sabia muito bem, de uma forma, deixar bem preparado a flecha para combate, entregava a Saul a flecha correta para os metros certos. Então Davi já sabia a distância de Golias para ele mesmo. Então essa distância aqui tinha uma pedra certa. Então vai sim para ele escolher uma. Então a pedra, uma maior do que a outra, então ele escolheu de acordo com a distância. Davi é inteligente porque ele tem o capacete da salvação. Ele era ungido a rei, mesmo sem ser rei no palácio. Foi no palácio que Deus levou para o preparo. Glória a Deus. Para o preparo. Para aprender como rei a ser rei. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Então a pedra não pode ser lançada no irmão, nem no amigo, nem no familiar. A pedra tem que ir por cima. Tem que ir direto para o diabo, que é o Golias, representado aqui. Veja que o Golias, ou o Satanás, ele é covarde. Ele sempre usa um secretário para ir contra você. Não seja bobo, lance a pedra por cima, porque se você lutar carne, contra o escudeiro dele, você vai ser vencido. É isso que ele quer, porque depois que você fica lutando carne contra carne, você fica fraco e ele vai com os pés, ele coloca você aqui e toda a sua família e despedaça você, acaba com tudo. Por quê? Por causa da sua fraqueza. Você lutou carne contra carne, você foi vencido, então você ficou debaixo dos pés de Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o diabo. Então cuidado, porque se você lutar carne contra carne, você ficará muito fraco, debilitado, e o diabo colocará você debaixo dos pés dele. Então, meus queridos irmãos, vejamos. Muitos de nós perdemos a batalha, por quê? Porque nós lutamos contra o nosso próprio vizinho. Aí perdemos a batalha. E a luta não é contra o vizinho. A luta é quem está por trás do vizinho. Então, nós temos que acertar a cabeça do inimigo. Não importa se a cabeça do inimigo é maior do que a sua, 2 vezes, 3 vezes mais. Quanto maior for a cabeça do inimigo, maior será a sua vitória. E o alvo será mais certeiro. Eu tenho mais ângulo, eu tenho mais ângulo para mim acertar o meu alvo. Então não temas. Então, meus irmãos, você não precisa lutar contra o escudeiro. E o Golias, o diabo,
ele faz de tudo para acabar com você logo aqui, sem lutar contra você. Tá vendo aí? Então ele acaba com a pessoa usando uma outra pessoa sem precisar lutar. Seja inteligente. Viu? O diabo quer acabar comigo, com você, usando uma pessoa da minha própria natureza, e ele já vence sem precisar lutar. Não é covardão? Covardia, porque ele coloca um para você perder aqui, ó. E quando você luta carne contra carne, você já fica debaixo do pé dele. Então, Golias nem precisa lutar com Davi. Por quê? Porque o escudeiro vai cansar Davi. E Davi tem que estar inteligente, com capacete da salvação, para atacar Golias por cima. Glória a Deus. Então, não brigue com a pessoa errada. Glória a Deus. Não lute com a pessoa errada. Não guerreie. Lute com a pessoa correta. O mundo das trevas. Então, meus queridos, vejamos mais alguma coisa. Ó. Então, nós temos que calcular, conforme esse mesmo desenho, a força de onde eu estou até o meu inimigo. Como eu calculo isso? Aprendendo com o meu rei. Eu tenho que aprender com o meu rei antes de ser rei, mesmo sendo ungido a rei. Então eu aprendo com o meu rei a usar as armas do rei. Tem pessoas que querem ter logo a coroa, logo o trono e logo o cetro. Querem logo ser rei sem aprender a ser rei. Então por isso que Davi foi aprender no palácio a ser rei. Então ele aprendeu a guerrear com ursos, leão e caças. E aprendeu a guerrear de uma forma de distância. Glória a Deus. Então vejamos que essa distância foi Davi especialista, e a sua arma foi 5 pedras, da qual ele escolheu uma, e pela distância escolheu a pedra correta. Havia pedras para 20 metros, 50 metros, 100 metros, e Davi escolheu a pedra certa e acertou o gigante Golias. Então, nós temos a armadura de Deus, temos a inteligência, temos o estudo da Bíblia, que é a capacidade de manejar bem a espada do Espírito. Nós temos o escudo da fé, que é a preparação para responder de uma forma bíblica os contradizentes. Nós temos nos nossos pés o calçado do Evangelho. Glória a Deus, porque conhecemos o Evangelho. Queridos amados irmãos, a coisa mais importante é que, mesmo sendo menino, tenha a unção de Deus. Não basta ter o preparo, tem que estar do lado certo, tem que estar do lado de Deus. Por isso que a armadura tem que ser de Deus. Queridos amados, que Deus venha te abençoar, te capacitar, te preparar, mas do lado certo. Porque não adianta estar com preparo, com Bíblia, orar, pregar, ensinar, e estar do lado errado, porque vai cair por terra, como o gigante Golias estava do lado de Satanás. Ele caiu por terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e até lá. Amém?